Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe e hoje eu vou contar um pouco desse livro aqui que a minha professora de português passou pra gente ler. Chama A Vitória da Infância, do Fernando Sabino, que é um escritor muito bom, né? Eu admiro muito ele e hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre ele. Mas antes de tudo, pessoal, eu quero que vocês, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para mais notificações quando eu lançar um vídeo novo. Agora, bora pro vídeo. Bom, galera, para começar aqui, né, esse é um livro um pouquinho diferente, porque nele o Fernando Sabino são várias histórias que ele conta, né, tipo, tem esse daqui, O Protesto Tímido, é uma história, e tem O Falcão Negro, que já é outra história totalmente diferente, tá? A maioria dos textos, né, quase todos, na verdade, os textos contam sobre infância, né? Então, por isso que o título chama A Vitória da Infância. E esse livro conta sobre a infância. Tem alguns contos que é do próprio Fernando Sabino, que ele é o personagem. Tem outros contos que ele não tem nada a ver com a história, ele só narra a história. Bom, galera, aqui nesse livro são mais ou menos 30 contos, com 164 páginas. Que eu falei, cada conto conta de uma coisa, então não é uma história assim que vai continuando. Mas cada conto é bem curtinho. O conto que tem mais páginas tem 6 páginas, é bem curtinho mesmo. Ele dá vontade de você ler, né? É muito legal. A minha professora de língua portuguesa, ela fez uma prova, que foi assim, que a gente tinha que sortear um conto desse livro, desenhar o conto que se passa no conto, e a gente ia trocar pela sala e tinha que acertar qual era o conto do meu amigo. Eu peguei o conto do Passeio, né, que é uma menina que ela vai estar passeando com o pai. Eles vão numa confeitaria, uma loja de doces, e ela pede lá uma caixa de bombom, ela pede um milkshake, e o pai compra. Só que o pai, ele tem que falar um negócio pra menina, que que ele não tá conseguindo falar, porque a menina ainda é muito pequena, que ele e a mãe dela, ele e a mãe dela, o pai e a mãe dela, vão se separar. E ele não tem coragem de falar isso pra menina. A menina já é madura bastante, o pai percebe que a menina já é madura bastante depois que a menina acerta que eles vão se separar. Ele fala assim, então, é que eu e sua mãe, ela fala assim, vocês vão se separar? E a menina já sabe, né, porque o pai vai viajar, deixa a mãe sozinha, mas é muito legal, tá? Eu gostei. Tem bastante contos aqui que faz críticas sociais. Esse livro realmente aí conta sobre a infância, né? Como esse exemplo que eu dei pra vocês. Eu achei essa história bem legal. Bem legal essa história. Olha, gente, pra ser sincero com vocês. Apesar de eu ter sorteado o passeio lá na sala de aula, eu admito que não foi a minha história favorita. Claro, eu adorei a história do passeio, achei muito bacana. Mas a que eu realmente gostei mesmo foi a do Viramundo e o Trem. Basicamente, tem um menininho, né? E sempre passa um trem na locomotiva, uma locomotiva na cidade deles, tem acho que 12 amigos, se eu não me engano. E sempre passa um trem lá. E eles sempre gostam de ver o trem. Eles, trem, não sei o quê. Molecada. E o trem nunca para na cidade deles. Até tem uma ferroviária lá, uma estação de trem, mas o trem nunca para, né? O trem sempre, nunca parou lá. Sempre, uma vez até eles contaram que teve um gado na estrada, o trem atropelou o gado e não parou, né? Foi uma cena horrível, eles contam que foi o sangue do gado, tá. E a ideia do Viramundo ele apostou com os amigos dele, que ele apostou umas bolinhas de gude, né, uns brinquedinhos lá,
que ele ia pular na frente do trem e o trem ia parar. Se o trem atropelasse ele perdia a aposta. Mas se o trem parasse, ele ganhava a aposta. Teve uma menina, uma amiga deles que participou, e ela não jogava bolinha de gude. Então ela apostou um beijo com o Viramundo. Se ele conseguisse fazer o trem parar, a Cremilda, que era o nome da menina, dava um beijo nele. Até que chegou o dia e a hora que o trem passava na cidade deles. Viramundo se pôs aos trilhos do trem e esperou a locomotiva chegar. Ele olhou do horizonte e já estava escutando o barulho da locomotiva. Seus amigos estavam pálidos, todos olhando de cima do barraco. E Viramundo de braços abertos, esperando a locomotiva vir. Até que... E vocês vão ter que ler a história para saber o que acontece. Agora, eu vou falar um pouco sobre esse livro, uma crítica positiva, umas críticas negativas. A crítica positiva é que cada história é curtinha, então se você estiver muito ocupado, assim, dá pra você ler uma história por dia e você vai acabar tranquilo, o livro é muito legal. E é muito interessante, o livro te prende e não fica só naquela apresentação dos personagens, que até a metade do livro, o livro é chato, só conta sobre os personagens, né? Só depois da metade, não. O livro é separado em contos e são muito legais os contos, tá? Então, um fato positivo é esse. Outra crítica positiva é que o Fernando Sabino faz uma crítica social no livro. Ele fala sobre as empregadas que não têm muito dinheiro, que ficam trabalhando, que é parecida à escravidão mesmo, que elas ganham muito pouco para limpar a casa inteira. Ele fala de crianças abandonadas, principalmente tem um aqui que é o Protesto Tímido, que ele foi passear na praça e ouviu um menino dormindo e na rua, a cama dele era um saco de lixo preto. E às vezes tem uns contos tristes, sim. E Fernando Sabino conseguiu de mim quase tirar uma lágrima. Agora vamos para as críticas negativas sobre o livro. Sim, eu tenho uma crítica negativa sobre o livro, que o livro há muitas palavras complexas, então para você não estar no nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, em uma aqui ele conta sobre como jogar bolinha de gude. E como hoje em dia, eu que sou uma criança da geração atual, a gente não sabe como jogar. Então eu tava lendo e não tava entendendo nada como jogar bolinha de gude. Ah, sua bolinha morreu batizada, então não pode. Eu não tava entendendo nada. Agora, compensa você ler? Opinião minha final. Compensa. Cara, o livro é muito legal, eu gostei muito desse livro, faz muitas críticas sociais e, assim, o único problema mesmo são as palavras difíceis, né, que há no livro. Mas se você ler com o dicionário do seu lado ou se perguntar pro Google, são essas palavras, você consegue ler tranquilo. Como eu falei, são divididos em contos, então se sua vida for muito corrida, se o seu dia for muito corrido, você consegue ler um conto por dia e vai estar de boa, porque você não vai perder nenhuma parte da história, né? E eu também quero que você descubra o que acontece com o Viramundo e o trem, tá? Se a locomotiva pega ele ou ele ganha a aposta. Eu quero ver se vocês vão ler o livro e vão conseguir adivinhar. Olha que é umas histórias do final do livro, hein? Então, se vocês ficarem chutando, vocês não vão conseguir saber. Então, eu acho que você deveria sim comprar o livro. É um livro bem legal de se ler. E foi isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre o livro que minha professora passou pra gente, A Vitória da Infância, do Fernando Sabino. Fernando Sabino em si é um escritor muito bom, e ele fez um livro bem legal, eu acho que compensa vocês lerem.
Foi isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre a Vitória da Infância do Fernando Sabino. Eu acho sim que vocês devem comprar esse livro para ler, fora para ver o que acontece com o Viramundos e o Trem, mas teve outras histórias que eu adorei. Uma honra ao mérito, a Galinha ao Molho Pardo, que é uma história também muito legal, que compensa vocês lerem, tá? Então eu acho que vocês deviam comprar sim. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no meu canal e me sigam nas redes vizinhas, tá? De meu TikTok, Aprendendo Comigo. Me sigam lá. Espero vocês, que vocês pensem 2 vezes antes de comprar esse livro, porque ele é muito legal. Falou, pessoal!